Bom, galera, então agora a gente vai começar a fazer uma retomada de conteúdo do que nós estudamos em sala, certo? Para poder vocês estudarem para a primeira VA. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou lá no comecinho do curso foi lei dos senos e dos cossenos. Lembram aí que a gente tem um triângulo qualquer com três lados, três ângulos, obviamente, e a gente pode relacionar os lados e os ângulos com a lei dos senos, que é essa aí de cima, que o lado A dividido pelo seno de alfa é igual ao lado B dividido pelo seno de beta, que é igual também ao lado C dividido pelo seno de gama, certo? Então, essa aí de cima é a lei dos senos. E logo abaixo a gente tem a lei dos cossenos. Para encontrar, por exemplo, o lado A, eu posso relacionar com os outros lados e com o ângulo alfa da seguinte maneira. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o ângulo oposto ao lado A, certo? Da mesma forma, vocês procedem para as duas equações abaixo, lado B e lado C. Certo, agora um exemplo para a gente aplicar a lei dos senos e dos cossenos. Eu tenho aqui aplicar duas forças que atuam sobre um parafuso A força Q e a força Q. A gente usa a regra do paralelogramo e desenha graficamente esse vetor resultante R. Lembra que você traça duas linhas paralelas ao vetor Q e ao vetor P, e onde elas se encontram, você tem o final do vetor R, que é o vetor resultante. Aí eu tenho três vetores, o vetor P, o vetor Q e o resultante. E eu posso formar um triângulo com esses três vetores, que já é a terceira figura, já mostra uma opção de você formar o triângulo com esses três vetores, certo? Aí com esse triângulo, neste triângulo, a gente pode aplicar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, de acordo com o que o problema pedir e com o que a gente estiver procurando, certo? Só para a gente lembrar. Componentes retangulares de uma força no espaço. Isso aqui é bacana, tem tudo aí no caderno, mas para a gente lembrar novamente, eu tenho na primeira figura, imaginar um eixo x, y e z, e eu tenho uma força F aí nesse sistema de coordenadas. Essa força F, ela faz um ângulo θy com a direção positiva do eixo y e um ângulo φ, o plano em que a força F se encontra faz um ângulo φ com o eixo x, certo? A gente sabe que essa força F, o vetor F, ele pode ser escrito como sendo uma componente de F em x na direção de y, mais uma componente de F em y na direção de j, mais uma componente de F em z na direção de k. É assim que a gente escreve matematicamente este vetor, certo? Com os ângulos que o problema me deu inicialmente na figura A, eu posso escrever aí duas projeções desse vetor F. Eu posso projetar ela no eixo y positivo, que é escrito como sendo Fy é igual ao módulo de F vezes o cosseno de θy, que é um ângulo conhecido. E eu também posso projetar essa força F no plano XZ, que é o módulo de F vezes o seno de θy. Aí eu escrevo um FH, que é essa projeção de F no eixo XZ, certo? Agora, a partir de FH, eu posso encontrar FX e FZ. Projetando FH no eixo X, eu escrevo que o módulo de FH é igual vezes o cosseno de φ, certo? Isso aí é o meu Fx. E o meu Fz, por sua vez, é o módulo de FH vezes o seno de φ. Reescrevendo essas fórmulas, onde tem FH, FH não é F seno θ, eu reescrevo, fica F seno θy vezes o cosseno de φ. E FZ fica F seno θy vezes o seno de φ, certo? Só reescrevi Fx e Fz substituindo o FH, que nós calculamos aí na figura B. Então, essas são as equações principais. É dessa maneira que vocês vão encontrar as componentes Fx, Fy e Fz para escrever o vetor aí embaixo da figura A, conforme está embaixo da figura A, quando o exercício der para você o módulo e dois ângulos, certo?
Continuando em componentes retangulares de uma força, pode ser que o problema dê para você os ângulos que a força F faz com cada um dos três eixos, certo? Que são Fx, Fy e Fz. Na figura A, mostra o ângulo θx, que é o ângulo que a força F faz, o vetor F faz com a direção positiva de x. Na figura B, nós temos θy, que é o ângulo que a força F faz com a direção positiva de y. E na figura C, nós temos θz, que é o ângulo que a força faz com o eixo z positivo, certo? Para escrever as componentes, então, para escrever fx, eu sei que fx é igual a f vezes o cosseno de θx, fy é igual a f vezes o cosseno de θy e fz é igual a f vezes o cosseno de θz. Certo? Então, aí nessas equações circuladas em vermelho, eu só isolei os cossenos. Eu tenho cosseno de θx, cosseno de θy e cosseno de θz. Só passei o f dividindo para o outro lado da igualdade para isolar os cossenos, certo? Então, essas fórmulas aí também são importantes quando a gente tiver um problema que dê para a gente esses ângulos aí de direção da força, certo? Já cada um com um eixo. Um dos eixos x, y, z. Componentes retangulares de uma força no espaço, continuando. Qualquer vetor f, como nós já vimos, ele pode ser escrito como fx na direção de y mais fy na direção de j mais fz na direção de k. Então, como nós escrevemos lá fx, fy e fz lá no slide anterior, a gente substitui eles aí nessa fórmula. Então, meu vetor f pode ser escrito como sendo módulo de f vezes o cosseno de θx mais módulo de f vezes o cosseno de θy mais módulo de f vezes o cosseno de θz, cada um na direção do vetor unitário correspondente, i, j e k. Se eu coloco o módulo de f em evidência, eu tenho que a minha força, meu vetor f, é igual ao módulo de f vezes cosseno de θx na direção de i mais cosseno de θy na direção de j mais cosseno de θz na direção de k. Esse vetor é um vetor unitário que a gente fala que é o vetor unitário ao longo da direção de f, certo? Eu vou chamar ele de lambda. E então, eu posso reescrever a força como sendo o vetor força é igual ao módulo desse vetor de força F vezes o vetor unitário lambda. E esse vetor unitário também pode ser escrito como sendo vetor F dividido pelo módulo de F, certo? De modo que o lambda ele é definido como cosseno de θx na direção de i mais cosseno de θy na direção de j mais cosseno de θz na direção de k, tá? Esse lambda, ele é um vetor. Naturalmente, ele tem componente x na direção de i, componente y na direção de j, componente z na direção de k. Lambda x é o cosseno de θx, lambda y é o cosseno de θy e lambda z é o cosseno de θz. A gente chega a essa conclusão por comparação entre as duas últimas equações escritas, certo? E eu sei também, que é uma equação muito importante, às vezes, para resolver os exercícios, que o cosseno ao quadrado de θx é igual ao cosseno ao quadrado de θy, que o cosseno ao quadrado de θx mais o cosseno ao quadrado de θy mais o cosseno ao quadrado de θz é igual a 1, certo? Então, essas são relações importantes aí quando a gente for passar para o próximo conteúdo, que é o vetor de força definida por sua intensidade e por dois pontos em sua linha de ação. Então, a gente tem aqui o vetor mn, um vetor qualquer, e uma força direcionada ao longo deste vetor, certo? Eu quero definir essa força conhecendo o vetor mn, certo? E o módulo de f. Então, eu conheço o vetor mn e o módulo de f. Meu vetor mn, ele é um mn x na direção de i, mais mn y na direção de j, mais mn z na direção de k. E o módulo desse vetor é calculado como a gente calcula o módulo de todos os outros vetores, né? Componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, mais a componente z ao quadrado, tira da raiz de todo mundo. Eu tenho aqui para esse vetor mn o vetor unitário orientado ao longo da força F é mn, o vetor mn, dividido pelo módulo do vetor mn,
certo? Então, a minha força F ela é igual ao módulo de F vezes esse vetor unitário. Se eu substituo a equação 1 na equação 2, eu chego que a força, qualquer força F, orientada ao longo de um vetor conhecido, ela pode ser dada pelo módulo dessa força vezes o vetor dividido pelo módulo desse vetor conhecido, que no nosso caso é mn, certo? Então, essa fórmula aí é uma das que a gente mais utiliza, tá ok? E aqui, então, a gente mostra as componentes dessa força F. Fx vai ser o módulo de F vezes mnx, dividido pelo módulo de mn. O Fy vai ser o módulo de F vezes mny, dividido pelo módulo de mn. E Fz vai ser o módulo de F vezes mn na direção de z, dividido pelo módulo de mn, certo? Essas três equações principais aí para a gente definir uma força que ela é orientada ao longo de algum vetor conhecido. Produto vetorial, vamos relembrar rapidinho. Lembra lá? Produto vetorial, quando você faz o cálculo no sentido horário, ele fica negativo, e no sentido anti-horário, o produto vetorial é positivo. Isso aqui tá tudo no caderno, não vou ficar batendo nessa tecla durante muito tempo, não. Produto vetorial em termos das componentes retangulares, a gente escreve que o produto vetorial entre dois vetores P e Q quaisquer, certo? Em termos das componentes. Eu tenho que esse vetor unitário ele pode ser escrito como sendo uma matriz, e aí a gente calcula o determinante dessa matriz. Vai ficar muito mais rápida a resolução dependendo do problema que a gente estiver analisando, certo? De qualquer forma, essas duas últimas equações são aí, podem ser utilizadas para resolver um produto vetorial, calcular um produto vetorial. Lembrando sempre que o produto vetorial é a multiplicação entre dois vetores cujo resultado é outro vetor. Momento de uma força em relação a um dado ponto. Então, o momento de uma força F em relação a um ponto O, ele é definido como sendo o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F, certo? O sentido do momento pode ser determinado pela regra da mão direita. A intensidade desse vetor momento expressa a tendência da força de causar uma rotação em torno de um eixo dirigido, obviamente, ao longo de m, né, que é o momento. Então, a gente pode calcular essa intensidade pela multiplicação do módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, ou então simplesmente FD, certo? Onde D é a distância perpendicular do eixo à força, do eixo de rotação até a força, ou até a linha de aplicação da força, certo? R é o vetor que liga o ponto O até o vetor F. Produto triplo misto de três vetores. Vamos lembrar aí também que toda vez que eu tiver um produto triplo misto, eu vou ter como resultado um escalar, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, S escalar P vetor Q. Esse é um produto triplo misto. Então, a gente pode usar essas duas equações aí à direita para calcular este produto triplo misto, sendo que montar um determinante, uma matriz fica sempre mais fácil, porque calcular um determinante é uma coisa assim muito rápida, né? Bem tranquilo. Então, só lembrando como que a gente monta essa matriz, a gente escreve as componentes x, y, z do primeiro vetor, que é o S, depois as componentes x, y, z do segundo vetor, que é o P, e na última linha as componentes x, y, z do último vetor, que é o vetor Q. Então, a gente precisa saber calcular o produto triplo misto para poder encontrar o momento de uma força em relação a um dado eixo. O momento OL, que é o momento em relação ao eixo OL, é a projeção do momento em relação ao ponto O sobre esse eixo. Ou seja, o momento OL é o produto escalar de lambda escalar m. Então, vai ficar lambda escalar R vetor F. E da mesma maneira, a gente monta uma matriz e calcula o determinante dessa matriz. É uma forma assim bem rápida e simples de resolver um produto triplo misto. Lembrando que esse vetor lambda aí é um vetor orientado ao longo do eixo, certo? Que a gente quer calcular o momento em relação
a um eixo que está na direção desse vetor lambda. Redução de um sistema de forças a uma força e um binário, um dos últimos conteúdos que a gente trabalhou em sala. Então, a gente mostra aí, eu mostro agora para vocês uma barra e 4 forças aplicadas sobre essa barra, certo? Eu quero reduzir esse sistema de 4 forças a uma força e um binário aplicado sobre o ponto A, certo? Lembra lá que binário é simplesmente um momento? Então, a gente calcula a força resultante dessas 4 forças, eu somo elas, certo? Fica 150 menos 600 mais 100 menos 250, que vai dar menos 600, eu aplico essa força resultante sobre o ponto A, e depois calculo o momento resultante em relação ao ponto A, que é super simples. 150 está em cima do ponto A, então ele não gera momento nesse ponto. Menos 600 vezes 1,6. Esse 600, essa força de menos 600, ela imprime uma rotação, ela tende a imprimir uma rotação em torno do ponto A, uma rotação no sentido horário. Então, esse momento é negativo, fica menos 600 vezes 1,6. Lembra que é sempre força vezes distância? Pois é. Já essa força de 100 newtons aí, ela tende a imprimir uma força, um momento, que vai fazer esse corpo girar no sentido anti-horário. Então, é positivo, vai ficar mais 100 vezes 2,8, que é a distância da aplicação da força até o ponto A, a distância perpendicular. E essa força de menos 250 aí, ela tende a fazer esse corpo girar, a imprimir uma rotação no sentido horário. Então, tem que ser negativo. Menos 250 vezes a distância que separa ele do eixo de rotação, que é 4,8. Quando eu calculo isso aí, eu encontro que esse momento é menos 1.880 Nm na direção do vetor unitário K. Lembra que o vetor unitário ele é sempre perpendicular, o momento ele é sempre perpendicular ao eixo, ao plano onde se encontram a força e a distância dele, ou o vetor R? Pois é, por isso que ele é na direção de cá. É como se ele estivesse saindo do plano do papel, ok?